Então aqui tem uma lição para as nossas vidas, uma lição de como nós devemos orar. O desejo e as ações da oração se intensificam e se tornam eficazes, mas as coisas não são bem assim. Então não basta pedir, mas é importante você buscar aquilo que você pede. Mas também não basta buscar, é preciso bater na porta trancada. Mas ele não é um servo nosso, que está ali de prontidão para atender todas as nossas petições a qualquer momento, do jeito que nós queremos. Ele chegou a orar no Getsemane, ali em oração tão intensa e tão profunda, que o suor dele pingava gotas de sangue. Aquele que mostra esta diligência, esta maneira de buscar algo através da oração, receberá aquilo que deseja. A eficácia das orações tem a ver com a intensidade com que nós lidamos com as coisas espirituais. Então vamos lá, Mateus 7, 7 e 8. A palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Vamos orar. Senhor amado Deus querido, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, porque eu creio que ela já entrou em nosso coração, Pai, porque a tua palavra ela é poderosa, Deus. Ela fala as nossas vidas, Senhor, de uma maneira incontestável, Senhor. Ela tem o poder de nos transformar, de nos dirigir, de nos exortar, de nos edificar. Ela tem o poder realmente de mexer com todo o nosso ser, com toda a nossa existência. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude nessa noite a refletir mais um pouco sobre esse texto que acabamos de ler aqui. Nós te somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema desse sermão, eu não sei se já conseguiu, acho que não, né? Deixa eu só separar aqui, irmãos. Mas o tema do sermão é: as minhas orações não passam do teto. Amém? Não são as minhas, tá? É o tema, tá? Eu vou explicar o porquê agora. Mas eu creio que vocês já devem ter passado por situações em que vocês também já chegaram até a pensar e a falar sobre isso. Puxa vida, parece que as minhas orações não passam do teto. Ou se já não aconteceu com vocês, vocês talvez devem ter ouvido alguém falar para vocês: as minhas orações não passam do teto. Por que eu oro e às vezes não acontece nada na minha vida? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração. Amém? E vamos aprender algo assim que eu achei bastante interessante e eu gostaria de passar para vocês. Você veja que essa oração em que o Senhor Jesus nos ensina, ela é muito interessante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que bate recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe será aberto. Amém? Glória a Deus por isso. E hoje então nós vamos entender um pouquinho sobre o processo da oração, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, muitas vezes as coisas não acontecem porque nós pedimos, mas pedimos de forma errada. Tem uma passagem bíblica, né, que fala exatamente sobre isso. Tiago 4,3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Às vezes não recebemos porque não pedimos da forma correta. E hoje nós vamos entender um pouquinho esse processo, porque a oração ela é um processo. Amém? Ela não é simplesmente ajoelhar-se e expressar a Deus o desejo do teu coração. Não é só isso. Então é bom que a gente entenda um pouquinho sobre esse processo da oração. Amém? Como que devem ser as nossas orações então? Qual deve ser a nossa postura diante de Deus quando nós nos colocarmos em oração?
A oração tem muito mais a ver com a atitude de vida do que com os nossos desejos e necessidades. Ela tem muito mais a ver com a nossa atitude de vida. E nós vemos isso, que a maneira como Jesus Cristo orava, a maneira como ele se comportava quando em oração, a gente começa a perceber que era algo diferenciado. Jesus realmente, quando orava, ele se retirava, ele ia para os montes, ele ficava lá horas e horas, madrugadas inteiras, noites inteiras, ele se entregava de corpo e alma, ele buscava o Senhor com uma ânsia, com um anseio tão grande. E às vezes a gente não entende o processo, mas nós vamos entender isso hoje em nome de Jesus. As nossas orações, elas não devem ser como um caixa eletrônico 24 horas. O caixa eletrônico é muito simples, você chega num caixa eletrônico, enfia teu cartão lá na máquina, digita aquilo que você deseja, aquele valor que você quer, e já em seguida o dinheiro sai. Sai ou não sai? Às vezes não, né? Precisa ter saldo, né? Mas se espera que saia. Som. Quando não funciona, não funciona, mas também quando tem é para esbanjar, né? As nossas orações, elas não devem se resumir numa simples atitude de nos ajoelharmos diante de Deus e expressar aquilo que nós queremos ou desejamos, esperando receber. Não é só isso. Tudo isso que nós falamos aqui agora é apenas uma oração parcial. Não que não seja uma oração, mas é uma oração parcial. E agora nós vamos começar a entender de uma forma mais profunda esse processo. Então, por ser uma oração parcial, é uma oração em que o processo não se completou, tá? Ela se completou em parte, mas não no todo. Nesses versículos que nós acabamos de ler aqui, o 7 e o 8, nós temos um exemplo simples, porém completo, do processo que envolve o ato de orar e os resultados e consequências desse ato. Então aqui tem uma lição para as nossas vidas, uma lição de como nós devemos orar. E eu creio assim que depois de nós refletirmos sobre tudo isso que vamos falar aqui, e se vocês pensarem, refletirem sobre isso e colocarem isso em prática, eu creio que muitas coisas vão mudar na vida de cada um de vocês. Amém? Aleluias. Então veja só, o versículo 7 ele fala sobre a intensificação de esforço nas palavras de Jesus. Olha que interessante. Pedir é um esforço pequeno. Você se apresenta diante de Deus e pede. É um esforço pequeno, um esforço inicial. Buscai é um esforço mais diligente, é um esforço mais ostensivo, é um esforço maior. Batei é o ápice do esforço, é onde você ali está naquele estágio, naquele momento de Senhor, eu quero, eu estou aqui, eu busco, eu bato agora, eu me coloco todo o meu esforço, todo o meu interesse nesse pedido. Então você veja que existe um processo: bater, buscar, pedir, buscar e bater. Um esforço pequeno, um esforço diligente e o ápice do esforço. Esse é o processo. Pedir indica o desejo do objeto. Quando você pede o que? Aquilo que você deseja. Esse é o foco, é o objeto, aquilo que você quer. Quando você busca, você indica que o objeto está perdido, você não tem ele, você agora quer buscar esse objeto. E quando você bate, você indica que o objeto está trancado, é preciso um esforço maior para conseguir pegar esse objeto. Olha só, é um processo evolutivo, ele vai evoluindo em intensidade. Amém?
Lutero, ele diz o seguinte, que essas palavras ilustram o desenvolvimento da oração. Olha que interessante. Martinho Lutero, ele fala que esse verso que Jesus fala aqui, essas palavras de Jesus indicam o desenvolvimento de uma oração, como ela se desenvolve. O desejo e as ações da oração se intensificam e se tornam eficazes. Esse é o nosso objetivo, intensificar o nosso desejo. Não basta pedir. Pedir é o primeiro momento, é o primeiro estágio, é o início. É importante buscar aquilo que pedimos, porque seria muito cômodo, irmãos, eu chegar aqui, me ajoelhar, Senhor, me dá, e levantar, e ter a convicção de que o Senhor vai me atender, mas as coisas não são bem assim. Então não basta pedir, mas é importante você buscar aquilo que você pede, mas também não basta buscar, é preciso bater na porta trancada. Amém? Amém? Irmãos, é necessário um esforço maior, é necessário você buscar com intensidade. Não basta você dizer para Deus: Senhor, o meu desejo é esse, Senhor, o que eu quero é isso, Senhor, o que eu preciso é isso. O Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele ama a mim, ama a vocês, ama a cada um de nós, e eu tenho convicção e certeza que Ele tem prazer em atender os nossos pedidos, mas Ele não é um servo nosso, que está ali de prontidão para atender todas as nossas petições a qualquer momento, do jeito que nós queremos. Tem que haver algo extra em tudo isso, e o Senhor Jesus deixou sempre muito claro isso, porque as orações dele não eram brincadeira, irmãos. Ele não era qualquer um, ele não era eu, não era vocês. Ele era o Filho do homem, ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. Ele chegou a orar no Getsemane, ali em oração tão intensa e tão profunda, que o suor dele pingava gotas de sangue. Era uma busca realmente muito, muito intensa. Ele mostrou em muitas ocasiões como deve ser uma oração, e é como ele descreve aqui nesses versículos. Aquele que mostra esta diligência, esta maneira de buscar algo através da oração, receberá aquilo que deseja. Porque, como eu disse, Deus, Ele vai atender o seu coração, Ele vai atender as suas necessidades, mas é preciso saber buscar. Jesus, ele ilustra a necessidade de diligência. O que é diligência? É cuidado, é esmero, é vontade, é intensidade. E Jesus mostra exatamente isso aqui nesses versículos, que tem que haver tudo isso. Não basta chegar simplesmente, ajoelhar: Senhor, eu preciso disso tanto, me ajuda, Deus, me dá, Senhor. Levanta, vai embora e tchau, e fica esperando. A coisa não é tão simples assim. Por isso que eu disse no início que tem muito mais a ver com a nossa atitude de vida do que com a nossa vontade e as nossas necessidades. Tem muito mais a ver com a nossa atitude diante do nosso Deus. Provavelmente Jesus aqui ele ensina que tal oração, que esta oração é a única que expressa a vida e o caráter espiritual do indivíduo. Olha só que coisa interessante. Esse tipo de oração que Jesus demonstra aqui nesses dois versículos, ele expressa não o desejo de cada um de nós por algo que nós queremos do Senhor, não. Esses versículos expressam aqui a nossa vida e o nosso caráter espiritual, as nossas atitudes, a nossa vida. Aquele que não é intenso nas coisas espirituais, dificilmente vai orar desta maneira. Então, quando nós vemos uma pessoa orar, é lógico que nós não vamos ficar aqui procurando
bisbilhotar a oração de ninguém. Mas aqui, pelo que está rindo bem. Pelo que nós lemos aqui e pelo que nós falamos aqui, nós já começamos a perceber que a maneira como a pessoa ora, ela mostra a sua intensidade com relação às coisas espirituais. Estão me entendendo? Ou está difícil? Eu estou tentando explicar, né? Mas se tiver dúvida, levanta a mão, não tem problema. É um sermão, mas a gente pode esclarecer. Então é essa maneira. A nossa forma de orar vai mostrar qual é a intensidade da nossa vida com relação às coisas espirituais. Por isso que tem tudo a ver com as nossas atitudes. O desenvolvimento nesse tipo de oração se realiza à proporção que se desenvolve a vida espiritual. Olha que interessante. Amém? Esse desenvolvimento, essa maneira de orar, essa intensidade, essa busca por aquilo que nós precisamos ou desejamos diante de Deus, e como nós nos comportamos nessa petição diante do Senhor, ele vai o quê? Ele vai se realizar à proporção que nossa vida espiritual se desenvolve. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual, nos tornando mais espirituais, mais intensos nas coisas espirituais, as nossas orações começam a transcorrer ou a ser ditas da forma correspondente à nossa maturidade espiritual. Não oramos para informar Deus e convencer o Senhor das coisas que nós precisamos. Ou será que o Senhor não sabe o que cada um de nós precisa? Ou será que o Senhor não conhece o coração de cada um de nós? Será que Ele não sabe do que nós precisamos? Então nós não oramos para mostrar ou tentar convencer Deus daquilo que nós necessitamos, mas sim oramos para quê? Para desenvolver o espírito. Oramos sim para quê? Para exercitar as faculdades da alma. Oramos para quê? Para criar fé. Oramos para quê? Para aprender o que Deus espera de nós. É por isso que oramos. A oração, ela faz parte necessariamente da nossa vida espiritual. Não existe vida espiritual sem oração. Voltamos ao exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Quantas horas passava Jesus ali nos montes orando? Quantas horas? Como eu disse, noites, madrugadas inteiras. A oração faz parte da nossa vida espiritual. E essa oração, ela tem que se desenvolver de uma forma que tem que haver com a nossa atitude espiritual, não somente com aquilo que o nosso coração deseja, não somente com aquilo que está escrito ali em Tiago 4,3, que diz que muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir, porque pedimos coisas para os nossos prazeres. Mas puxa vida, pastor, mas eu estou passando uma dificuldade, eu não tenho nem comida em casa. Sim, mas você está orando por comida, é por prazer da carne. Não que você não deva orar por uma situação difícil como essa, mas a oração não é só isso. Para você alcançar isso, a tua oração, ela tem que envolver muito mais coisas na tua vida. Aqui nós expomos uma regra invariável, amém? Aquilo que nesta vida atrai a nossa atenção, o nosso desejo, a nossa busca, a nossa perseverança, é aquilo que nós finalmente alcançamos. Então nós precisamos, como uma regra isso, irmãos, é uma regra, hein? Nós precisamos, deixa eu perder aqui.
ir atrás daquilo que nos atrai, a nossa atenção, o nosso desejo, a nossa busca e a nossa perseverança. Isso é o que finalmente nós vamos alcançar. Essa regra se aplica de maneira especial às coisas do reino de Deus, às coisas referentes à alma, porquanto é o próprio Deus que coopera nessa busca. Então nós precisamos sim ter como objeto de nossa oração não somente as nossas necessidades físicas. Nós não podemos ser egoístas nas nossas orações. Amém? É preciso desenvolver uma oração compatível com o coração de Deus, com aquilo que está no coração de Deus, porque aqui eu acabei de dizer que Deus vai cooperar conosco nestas orações. Pedir é receber, buscar é encontrar, bater é entrar. Esse é o processo. Podemos afirmar, observando essa limitação de Tiago 4,3, aquilo que nós já notamos: o desenvolvimento da verdadeira oração acompanha o desenvolvimento da vida espiritual. A verdadeira oração, uma vida de oração, ela acompanha o desenvolvimento espiritual da pessoa. Aquele cuja vida espiritual já é bem desenvolvida, evita pedir mal. Aquele que tem uma vida espiritual bem desenvolvida, dificilmente vai pedir de forma errada, porque o nosso espírito já começa a testificar com o Espírito Santo. Amém? Abre-ser-vos-á. O ensino é que não há porta trancada que a diligência na oração não possa abrir. Não existe nada que esteja trancado de tal forma que a oração, nesses termos e desta maneira, não possa abrir. Amém? O Senhor Jesus disse, nas suas palavras, que se você orar com fé, você pode mover um monte de um lugar para o outro. Amém? A oração, ela tem um poder fantástico, fabuloso, mas nós temos que saber orar, nós temos que entender esse processo da oração. A resposta é certa se a oração e a vida forem certas. Então, irmãos, não adianta orar se a nossa vida espiritual não estiver compatível ou sintonizada com o coração de Deus. Não adianta orar se a nossa vida estiver errada em alguma área, em algumas coisas. Amém? Talvez nós sejamos atendidos sim, mas não na profundidade que poderíamos ser atendidos, porque a profundidade em que nós vamos ser atendidos nas nossas orações tem tudo a ver com a profundidade que a nossa vida espiritual está imersa em relação a Deus. Amém? Nós temos que estar em sintonia com o nosso Deus. Isso é fundamental. Não basta pedir, é mister buscar o que pedimos. É importante buscar o que pedimos. Não basta buscar, é preciso bater na porta trancada. E para isso, a vida espiritual, ela tem que estar preparada para essa situação, para esse processo. Essa oração, ela expressa a vida e o caráter espiritual das pessoas. Aquele que não é intenso nas coisas espirituais, não vai orar dessa maneira. Amém? Então nós temos que, antes de termos tudo aquilo que precisamos ou desejamos ou queremos colocar diante de Deus ser atendido, nós temos que olhar para esta frase aqui: sermos intensos nas coisas espirituais. Porque, irmãos, eu vejo assim, como é que Deus vai olhar para uma pessoa que é intensa nas coisas espirituais, é uma pessoa que se aprofunda espiritualmente, é uma pessoa que busca espiritualmente, é uma pessoa comprometida com os desejos, com o coração de Deus.
E de repente você tem uma pessoa aqui que não está nem aí com a vida, não está nem aí com Deus, não se preocupa com nada com as coisas espirituais, e as duas agora começam a se colocar em oração e pedir para Deus, e Deus vai, poxa, mas não é justo, uma pessoa que tão comprometida comigo, uma pessoa tão intensa espiritualmente, uma que não está nem aí com as coisas espirituais, mas busca na hora que o calo aperta. Então, a gente sempre fala, Deus é justo, e a justiça de Deus, eu não sei como que Deus pensa e como que Deus age, mas eu vejo que deve haver diferença nessas situações, deve haver diferença. O Senhor não vai atender as orações, você vai viver espiritualmente como Deus deseja? Isso tudo é uma via de mão dupla, irmãos. Nós não podemos viver um relacionamento com Deus numa via de uma mão só. Senhor, me dá, Senhor, me dá, eu recebo, eu quero receber, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor. Não é uma via de uma mão só, isso é uma via de mão dupla. Tem que haver troca, tem que haver simultaneidade ali. Isso que é importante nós entendermos, amém? A eficácia das orações tem a ver com a intensidade com que nós lidamos com as coisas espirituais. As tuas orações serão eficazes? Passarão do teto? Com certeza, se você lidar de uma forma intensa com as coisas espirituais. Amém? Então isso é mais uma lição até do que um sermão, mas eu achei tão importante, irmãos, porque às vezes a gente se apega a uma oração achando até que Deus tem obrigação de nos atender, mas Deus é Deus, por que Ele não me atende? Eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, mas a questão é a intensidade, porque falar que nós cremos é muito fácil, mas demonstrar que nós cremos é só através de uma intensa vida espiritual, amém? Porque aquele que crê de fato, ele tem que se entregar de fato às coisas espirituais, amém? Aleluia. Feche teus olhos, abaixe sua fronte, vamos orar, amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer por essa noite, por esse dia, Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, Senhor, embora com poucas pessoas aqui nesse ambiente, mas eu creio, Pai, que a Tua presença, ela é realmente manifesta aqui nesse lugar, e nós pudemos já sentir isso nos momentos de louvor, no momento da palavra que foi lida aqui, Senhor, porque Tu tens, Senhor, a palavra que nós precisamos para os nossos corações. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que nessa noite, através dessa palavra, o Senhor nos faça, Senhor, a termos um entendimento melhor de todo esse processo que envolve a questão das orações em nossas vidas, porque muitas vezes, Senhor, nós ou não entendemos, ou não nos conformamos do porquê que nossas orações não são atendidas, mas, Senhor, nós esquecemos desse ponto tão importante, que é que nossas orações têm tudo a ver com as atitudes das nossas vidas espirituais. Por isso, Senhor, eu te peço nesse momento, Deus, para que Teu Espírito Santo venha tocar cada coração aqui neste lugar, venha tocar cada vida aqui neste lugar, e venha, Senhor amado, Deus querido, mostrar, dar discernimento, Senhor, espiritual, de algo que está errado na vida de cada um, ou das atitudes, ou da maneira de como cada um de nós está encarando as coisas dos céus, e que nós possamos, Senhor, nesse momento, através dessa ministração sobre oração, Senhor,
Entender, Pai, que é preciso, é necessário que nós intensifiquemos cada vez mais as nossas atitudes com relação às coisas espirituais, porque somente desta forma nós podemos ter uma comunicação correta, Senhor, com os céus, contigo, Senhor, porque não é de uma única via, esse relacionamento, ele é de mão dupla, Senhor, são duas vias, e nós temos que entender isso em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui presente nesse lugar, abençoa a minha vida também, Senhor, e faça com que nós possamos, cada vez mais, Senhor, nos entregarmos com intensidade a tudo aquilo que diz respeito às coisas dos céus, Pai, porque ali em Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiro as coisas do alto, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Este é o caminho, é buscar primeiro as coisas dos céus, as demais coisas virão no bojo de todo esse processo. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse ensinamento que a tua palavra nos trouxe através desse texto tão maravilhoso deixado aqui pelo nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa noite, por mais esse dia, Deus, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Senhor, na tua presença, te agradecer por cada vida presente aqui neste lugar, cada família aqui representada, Senhor. Nos ajuda, Pai, que tudo aquilo que nós lemos, refletimos e entendemos aqui, Senhor, que realmente venha, Senhor, fazer eco em nosso coração e que nós possamos durante toda a semana digerir tudo aquilo que ouvimos aqui nessa noite, para que venha realmente, para que teu Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas, Senhor, através disso desse ensinamento que o Senhor nos trouxe nessa noite, Pai. Abençoa a vida de cada um, nos leva sob tua proteção, debaixo de tuas poderosas mãos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.